Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para conversar com vocês sobre NBA. Na primeira parte do programa solo, falarei sobre a vitória dos Warriors no jogo 7 contra os Rockets, os Pacers saindo da frente contra o Cleveland Cavaliers. Depois eu vou receber o meu amigo Guilherme Taniguchi do podcast Splash Brothers. A gente vai falar sobre jogo 7 entre Nuggets e Clippers. Vamos projetar a série entre Knicks e Celtics e também Nuggets e Thunder. E no final falaremos sobre a aposentadoria do cargo de treinador do Greg Popovich. Ele assume a presidência do San Antonio Spurs. Então não deixem de escutar o podcast todo. Se inscreva, deixa like se você estiver no YouTube, deixa comentário, deixa 5 estrelas se você estiver no Spotify, segue no Spotify, seja qual for o aplicativo de podcast que você esteja ouvindo. Cara, Golden State Warriors fez de novo. O Golden State Warriors aterrorizou o Houston Rockets por muitos e muitos anos. O Houston Rockets do James Harden e Eric Gordon, Clint Capela e tal. A equipe passa por uma reconstrução, troca o James Harden, troca todo mundo, consegue construir uma base sólida, promissora, que acaba tendo a segunda melhor campanha na Conferência Oeste, time completamente diferente, e o que acontece? Aterrorizados de novo pelo Golden State Warriors, né? Os Warriors vencem com um jogo do Buddy Hield. O Buddy Hield termina com 30 pontos a partida, ele começa ali com 22 no primeiro tempo. O Stephen Curry aparece no final, né? Ele que no primeiro tempo ele faz a primeira cesta de 3 dele ali, faltando pouco pro intervalo. Ele termina o jogo com 23 pontos e defesa de alto nível. Lidera os Warriors em rebotes. O Draymond faz um jogo espetacular, daquele tipo de jogo que o box score não captura. Ele teve 16 pontos, 6 rebotes, 5 assistências, 2 tocos, 1 roubo de bola. Mas ele fez um jogo incrível, ele perdeu a cabeça num lance ali com o Van Vliet, mas grande jogo mesmo do Draymond defensivamente, fazendo o Sengun ter que trabalhar, e é o time do Golden State Warriors. É uma atuação coletiva, é um jogo que começou estranho com o Steve Kerr mudando completamente a rotação. A gente viu o Kuminga entrar cedo e foi muito mal o Kuminga. Ele teve 7 minutos, todos foram péssimos, tanto que ele foi o único jogador do Warriors com plus-minus negativo, né? Terminou com -4. A gente não viu eu tava até confirmando aqui, mas a gente não viu o Gary Payton segundo entrando. O Quentin Pulse teve 3 minutos, 4 minutos, talvez nem isso. Ele entrou em quadra ali no início do segundo quarto. A gente viu foi Moses Moody, Kevon Looney. Achei que o Kevon Looney, eu até me surpreendi vendo o box score, porque ele jogou 11 minutos, mas foram 11 minutos bem sentidos. Eu achei que ele foi muito importante pra ajudar ali, pra ter ali mais uns minutos que o Sengun e o Steven Adams não conseguiram se criar tanto. Então foi uma rotação bem menor, 7 jogadores basicamente, com Stephen Curry jogando 45, Jimmy Butler jogando 45, Draymond Green jogando 40, e o Warriors encontrou. É sustentável isso por mais 3 séries? Não, mas foi suficiente para vencer o Houston Rockets, né? E cara, o Houston Rockets, eu tava tentando encontrar uma nova forma de falar isso, que eu já falei algumas vezes. Eles não têm o suficiente. O Houston Rockets criou uma base com vários jogadores promissores, ótimos role players, eles ainda têm ativos no draft, e eles precisam consolidar isso numa estrela. Porque eu não vejo ninguém nesse elenco com potencial para ser o número 1 num time que briga pelo título de verdade. O Amen Thompson tem um potencial gigantesco, mas eu acho que ele nunca vai ser esse pontuador. O Amen Thompson vai ser aquele cara de defesa em altíssimo nível, talvez nível Kawhi Leonard, que ataca muito bem a cesta, que cria para os outros.
Mas ele nunca vai ser um pontuador de 30 pontos por partida, ele nunca vai ser um bom arremessador de 3, bom o suficiente, né, pra ser um cara ali de 40% e tal. Então eles precisam pegar alguns desses jogadores jovens e tentar consolidar em algo. Vai ser um Kevin Durant? Vai ser um Giannis Antetokounmpo, que seria bem mais caro? Não sei. O Houston Rockets, na minha opinião, tomou a decisão correta de não fazer uma grande mudança antes da temporada pra dar uma chance desse elenco mostrar até onde ele pode ir. E onde ele mostrou foi que é um time excelente temporada regular, mas chega nos playoffs contra um time experiente como o Golden State Warriors, não conseguiu, também perdeu em 7, né? Não foi varrido, poderia ter vencido essa série, né? Mas eu achei que o Sengun fez uma boa série, não gostei do jogo 7 dele, mas eu achei que para um cara fazendo a primeira série dele, ele foi muito bem. O grande desastre é o Jalen Green, né? O Jalen Green teve um jogo bom em 7 e ele simplesmente não consegue. Ele é um cara que a vida toda dele, o pessoal falando o quanto que ele é bom no basquete, chega na NBA e ele não consegue alcançar o potencial que ele demonstrava. Ele não consegue ser consistentemente e ele já teve muitas oportunidades. E eu só acho que hoje ele não tem muito valor de troca também, né? Talvez ele seja agregado numa troca aí como contrato e tudo mais, porque na hora do vamos ver, quem carregou o fardo ofensivo nessa série foi o Fred VanVleet, que não fez um bom jogo 7. Os Warriors pareciam bem focados em não deixar o Fred VanVleet encontrar um ritmo e conseguiram, tanto que ele termina com 17 pontos em 6 de 13, né? E porque ele é o Fred VanVleet. E claro, tem outras coisas que os Warriors fizeram, né? Por exemplo, alguns momentos ali defesa em zona e tal, e Curry trabalhando fora da bola. Teve um lance do Curry que ele faz um bloqueio fora da bola pro Draymond se desmarcar e atacar a cesta. Cara, qual outra superestrela faz isso, né? Consistentemente como o Stephen Curry. Mas o Warriors encontrou o suficiente e os Rockets vão para uma off-season que deve ter mudanças. Deve ter mudanças significativas. Pensando agora no confronto entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, deixa eu ver até se tem odds dessa série, né? Que acabou de acabar o jogo. Aliás, eu comecei a gravar, o jogo ainda estava terminando, 103-89, né? Pra não deixar passar. Deixa eu ver se tem odds aqui pra ganhar esse série. Não tem ainda, mas eu imagino que pra mim o Minnesota Timberwolves é favorito. O Minnesota Timberwolves tem mais pernas que os Warriors, tem mais profundidade nesse elenco e, ao contrário do Houston Rockets, tem o Anthony Edwards. Tem um cara ali que, claro, Stephen Curry é o Stephen Curry, mas no papel, hoje, o melhor jogador nessa série é o Anthony Edwards. Se você faz um ranking dos jogadores da NBA hoje, tô levando só em consideração esse momento, o Anthony Edwards está na frente do Stephen Curry. Eu sei que vocês vão chiar, eu sei que vocês vão falar nos comentários, mas é a verdade. O Stephen Curry é incrível, mas o Stephen Curry tem 36 anos e o Stephen Curry tem 17. Não consegue fazer jogo após jogo, não consegue manter a mesma intensidade que o Anthony Edwards. Ele conseguia 5 anos atrás, conseguia até 3 anos atrás. Esse Curry atual, ele não vai conseguir ter 7 jogos como o Anthony Edwards tem a capacidade física de ter. Por isso que eu acho que hoje também a diferença não é muito grande. Mas vocês entenderam o meu ponto. Se você não entender meu ponto, você tá sendo chato além da conta. Tem outras opções. Tem Jaden McDaniels, que fez uma primeira rodada dos playoffs espetacular. Julius Randle, que pra mim foi o MVP do Timberwolves. Naz Reid, Rudy Gobert, tem Donte DiVincenzo vindo do banco, Nickeil Alexander-Walker, tem bem mais gente que o Golden State Warriors, e importante, né? Eles estão descansando já há quanto tempo? Enquanto o Warriors teve que jogar essa série duríssima de 7 jogos, o jogo 1 vai ser acho que na terça-feira, inclusive. Terça-feira. Então, é pouco tempo
pra descansar, né? Mas o Warriors sempre vai ter chance porque é o Warriors, porque tem a experiência, mas aqui eu acho que o Minnesota Timberwolves vence. Eu acho que o Minnesota Timberwolves vence em 6 jogos. É meu palpite oficial. Mas eu acho que é uns 6 jogos que eu penderia mais pra 5 do que pra 7. Acho que seria a minha visão. Então é isso. O Rockets basicamente aconteceu o que a gente esperava antes dos playoffs. E o Golden State Warriors venceu meio que na marra, mudando algumas coisas que deram muito errado no jogo 5, no jogo 6. E agora eles avançam. Vamos falar agora sobre o jogo 1 da série entre Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers. Os Pacers saíram na frente, roubaram o mando de quadra logo na primeira partida, 121-112, num excelente jogo de basquete. Os Pacers, principalmente ofensivamente, tiveram uma grande noite. No lado do Cleveland Cavaliers foi muito mais o Donovan Mitchell indo muito bem ofensivamente. E no final os Pacers conseguiram a vitória. Eles saem na frente ali no primeiro quarto, conseguem dar uma controlada, mas aí os Cavs voltam no terceiro quarto numa sequência muito boa do Mitchell e da defesa do Cavaliers, né, que coincidiu com o momento que o Aaron Nesmith, né, que vem fazendo bons playoffs, né, e começou muito bem essa partida, ele teve problemas de falta. O Miles Turner, o pivô da equipe, deixou o jogo e ali o Cavaliers conseguiu dominar o garrafão. O Pacers basicamente não tem um pivô reserva, né? Porque você tem ali caras mais altos como o Obi Toppin e o Jarvis Walker, que não são pivôs. E a equipe até testou o Thomas Bryant, né, nesse papel, mas ele não entrou bem. Ali os Cavaliers conseguiram empatar o jogo, aí eles saíram um pouco na frente, abriu um ponto, o Pacers virava, teve várias viradas de placar, mas aí no último quarto os Pacers conseguiram a vitória num jogo que o Cavaliers arremessou muito mal de 3, 9 de 38, um aproveitamento de 23% apenas, enquanto os Pacers tiveram uma noite muito boa, 19 de 36, 52,8%, dois times ali em extremos, né, de um positivo, outro negativo. Por isso, eu não entraria em pânico se eu sou torcedor do Cleveland Cavaliers. Eu acho que é uma série que vai longe. E, assim, eu poderia fazer aquela coisa de programa esportivo. Ah, vocês não acreditavam no Pacers, e olha aí e tal. Mas isso aí valeria só pra ser... pra tentar criar ali, porque as pessoas respeitam esse time do Indiana Pacers, né? E acho que se você não era uma dessas, você tava errado, né? A maioria das pessoas sabem da qualidade desse time do Indiana Pacers, e a gente sabia que seria uma série difícil, né? Ainda mais o Cavaliers começando sem o Darius Garland, porque sem o Darius Garland, o único criador nesse time você confia 100%, é o Donovan Mitchell, né? Você tem o Ty Jerome, né, que fez um bom jogo, 21 pontos, né? Não arremessou bem de 3, mas ainda assim tem uma diferença bem considerável dele pro Darius Garland, né? E aí você tem o Donovan Mitchell, que jogou muito bem, mas teve que arremessar no volume muito alto, 30 tentativas, né? E foi tipo... Não foi 30 tentativas o Donovan Mitchell sendo fominha, foram 30 tentativas porque ele precisou. Porque ele precisou colocar o time ali em determinado momento nas costas. Eu achei que o Evan Mobley jogou bem, mas o Max Strus não jogou bem. O Sam Merrill também é um jogador limitado. O Dean Wade entrou mal. O DeAndre Hunter também não fez uma grande partida vindo do banco, né? E o Pacers é o contrário, né? O Pacers teve 6 jogadores com pelo menos 10 pontos. Todos os titulares tiveram pelo menos 13 pontos, né? O Tyrese Haliburton teve 13 assistências e comandou com maestria esse ataque, como ele sempre faz. O Nembhard, cara, cada jogo que eu vejo do Nembhard eu gosto mais dele. Ele é um bom defensor, bom arremessador, cria também. Eu não sei, talvez exista uma versão do Nembhard que jogue sem ser ao lado de um armador que domina a bola como o Tyrese Haliburton, que seja ainda melhor do que essa versão que a gente tem visto dele até agora. Mas eu gosto muito dele, o Nesmith também, que acabou jogando 24 minutos apenas porque ele lidou com problemas de falta, né? E até o Mathurin
veio bem do banco, né? É um time muito ajeitado, é um time muito redondinho, é um time que todo mundo sabe o seu papel e vai ser uma série difícil pro Cavaliers, principalmente se o Darius Garland não voltar, né? E saíram notícias de que é uma lesão que, normalmente na temporada regular ele demoraria mais uma semana, né? Tá lidando com um problema no pé, né? Mas o Cavaliers espera poder contar com ele no jogo 2. E não é só ele voltar, né? Ele voltar bem ou voltar... Se ele voltar limitado, é um problema. Eu acho que o jogo 2... Esse é o clássico jogo 2 que o time da casa vence. É um time mais pressionado, né? Porque perdeu um dos jogos em casa. E a matemática, né? Tem tudo. O jogo é terça-feira, 8 horas da noite. Matemática tem tudo pra virar um pouco, né? Porque o Cavaliers, que não é um grande time arremessando de 3, é verdade, mas teve um desempenho muito ruim, abaixo até do esperado. Então, eu imagino que o Cavaliers tá dentro da série. Acho que o natural seria eles vencerem o jogo 2, e aí você vai pra Indiana. O Pacers precisa confirmar o serviço deles, né? Mas eu achei que foi uma ótima primeira impressão dos Pacers, mas assim como eu tô pregando do lado dos Cavaliers que não é hora de pânico, do lado dos Pacers você tem que ser honesto também quanto ao desempenho do próprio time, né? E é um time que você não vai arremessar 52% de 3 todo jogo, né? Nem perto disso. Então você precisa encontrar ali, por exemplo, Siakam, 17 pontos, 6 de 15, eu acho que ele é um cara que ainda pode jogar melhor, e acho que não foi exigido muito nesse domingo, né? Era um Nesmith evitar problemas de faltas, né? Mas eu gosto muito desse time dos Pacers. Eu acho que eles podem vencer essa série. E eu acho que o que aconteceu pra encerrar desse jogo, antes de passar pra segunda parte com o Guilherme Taniguchi do podcast Splash Brothers, né? A gente vai falar sobre Clippers e Nuggets, projetar Clippers e Thunder na semifinal de conferência. Vamos falar sobre Knicks e Celtics projetando a série também. Vamos falar sobre a aposentadoria do Greg Popovich. Eu acho que o Cavaliers, ele meio que... Ele entrou numa de querer jogar o jogo do Pacers, né? De querer entrar no ritmo do Pacers, de querer arremessar muito de 3, quando não é bem o jogo deles. Eu acho que eles poderiam... Eu acho que eles entraram... O Pacers correria, e o Cavaliers correria, arremesso de 3, e o Cavaliers quis meio que entrar nessa, né? Mas não é bem o jogo do Cavaliers, eu acho que eles se deixaram levar um pouco, mas é um ótimo time, é um time bem treinado, e eu acho que essa série ainda vai longe. Guilherme Taniguchi agora aqui com a gente, podcast Splash Brothers. Vamos começar falando sobre o jogo 7 entre Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, que é aquele famoso jogo que todo mundo assistiu ali ao terceiro quarto, e aí centenas de milhares de pessoas aqui no Brasil mudaram de canal pro show da Lady Gaga ao mesmo tempo, porque o jogo já estava decidido. A gente vai falar sobre projeção do Clippers seguindo em frente, a gente vai fazer também a projeção da série entre Nuggets e OKC, mas vamos primeiro focar no jogo, Gui. O que aconteceu com o Los Angeles Clippers para perder de uma forma tão expressiva, né? O jogo, quanto que acabou o placar? 120-101, né? É engraçado que alguém que possa ver depois ali o box score, não assistiu, tava lá em Copacabana no show. 120-101 não foi tão assim, né? Mas foi um atropelo completo. O jogo tava definido no início do terceiro quarto. O que aconteceu com o Clippers? Bom dia, boa tarde, boa noite aí, Gabs, pros amigos ouvintes e telespectadores. Cara, jogo 7 você até brincou no Twitter, postando aquele meme dos Metapods, que jogo 7, o Ricardo Sabolites tem uma definição também, que é uma novela mexicana. E jogos 7 normalmente são assim, né? Ou é um jogo bem truncado, bem feio e que pouca coisa acontece, tem aquela carga de emoção onde é que todo mundo erra tudo, ou é um jogo que um time abre vantagem e o outro acaba meio que cedendo. E aí foi um pouco isso, a meu modo de ver. Aquele segundo quarto, o Nuggets conseguiu imprimir runs ali de abrir e estender esse placar, e o Clippers voltou a sofrer os pesadelos do passado, com James Harden, com Ty Lue, com jogadores que têm
péssimos aproveitamentos em jogos decisivos, jogadores e o próprio técnico, né? E acho que o Clippers acabou sofrendo da sua própria maldição. Não é que o time, quando você falou bem, quando a gente olha o placar, não é necessariamente assim, você olha o box score, não é necessariamente que o time também tomou uma mega lavada, é que simplesmente o Harden, infelizmente, teve uma noite de Harden em jogos decisivos. Barba tem uma pontuação de menos de 10 pontos, o Clippers tem apenas um jogador para mais de 15 pontos, é um pouco do que resume, né? Nos momentos decisivos, quem precisava assumir o protagonismo acabou não assumindo, e aí o Clippers, mais uma vez, se vê nessa situação. Eu falo aqui muito no podcast que eu detesto essa história de rotular um jogador como pipoqueiro, como, ele não consegue decidir no momento importante e tal. Mas eu sempre cito que uma das minhas poucas exceções é o James Harden. Porque é um histórico de deixar a desejar em jogos importantes muito grande. Ele é o quê? Do draft de 2008, né? 2009. Ele é do draft do Stephen Curry, né? Então ele tá aí mais de 15 anos na NBA e há mais de 15 anos ele decepciona. Nesse sábado, 2 de 8 em arremessos. O primeiro arremesso de quadra que ele converteu foi no final do segundo quarto. E é a história da carreira do James Harden, é deixar de desejar nesse tipo de cenário, né? O Kawhi, enquanto o jogo tava aberto, eu achei que o Kawhi tava jogando bem. Mas o Harden deixou a desejar. E quanto ao resto dos Clippers, é natural, fora de casa, esses jogadores, esses role players, né, esses coadjuvantes, não joguem tão bem. Então isso é meio que esperado, né? Mas você espera que a sua estrela vai conseguir te manter no jogo. E o James Harden fez o oposto disso, né? Ele tem vários jogos como esse na carreira. E se eu sou torcedor dos Clippers, que eu acho que é uma vida difícil, né? Torcedor dos Clippers, que lida com muitas decepções. E eu quase virei... Diz o torcedor dos Pistons. Eu quase fui torcedor dos Clippers, na verdade, porque eu era muito... Eu acompanhei a NBA por muito tempo sem ter um time, né? E aí eu assisti ao documento... Volta e meia alguém me pergunta isso no Instagram e tal. Eu comecei a torcer pros Pistons porque eu acompanhava a NBA por muito tempo sem ter um time. Eu tinha jogadores específicos que eu gostava. E aí eu assisti aquele documentário, né, dos Pistons dos anos 80, né? O Bad Boys, né? O 30 for 30. E aí me apaixonei pelos Pistons. Eu era muito fã do time do Clippers do Lob City. Do Chris Paul, do Blake Griffin, do DeAndre Jordan. Blake Griffin era um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos, até ele passar pelos Pistons e ser um desastre. Mas eu quase virei torcedor dos Clippers. Acontece várias vezes isso na história dos Clippers, né? E eu acho que a decepção é grande, Gui, porque era uma série que os Clippers poderiam ter vencido, né? E a outra coisa que eu costumo falar muito aqui no podcast é muito raro uma série que você diz, pô, o time que jogou melhor perdeu, né? Porque 7 jogos vai vencer o time que jogou melhor. Eu não sei se eu tô pronto pra dizer que o Clippers jogou melhor ao longo da série, porque se fosse uma luta de UFC, esse último round foi 10-8, 10-7, né? Então desequilibra. Mas os Clippers deveriam ter vencido o jogo 1 e perderam... Foi o jogo 3 ou o jogo 4? Foi o jogo 4. E perderam um buzzer beater um dos mais absurdos da história da NBA. Então, eles poderiam ter vencido o jogo 6 e ter vencido a série e não ter ido ao jogo 7. Então, foi meio que... Eu acho que eles não podem reclamar de oportunidades, né? Porque eles tiveram oportunidade de vencer essa série. Não, o time jogou bem assim a série de maneira geral. Acho que se tem um alento pro torcedor dos Clippers, é esse. Que a gente não pode esquecer que do outro lado tinha o Denver Nuggets, o campeão da NBA, obviamente. Piorou desde o título, mas tem o Nikola Jokic jogando no seu mais alto nível. Antes da série eu apostava no Clippers pela situação que o Nuggets passou nesses últimos dias.
demissão do Malone, demissão do general manager, toda a bagunça que existia ali no entorno, insiders falando do potencial problema do Russell Westbrook com o elenco, que tinha privilégios e não sei o quê. Então tudo isso fez com que eu olhasse para a série e imaginasse que o Clippers fosse favorito. Mas por outro lado, e a gente aqui que vive no Brasil, convive com o futebol brasileiro, sabe que às vezes ter uma peça para você jogar toda a culpa dos problemas e trazer um interino, às vezes resolve. E o Clippers, o Nuggets, não decaiu assim de maneira geral como eu imaginava. Eu concordo contigo, quando você olha a série jogo a jogo, o Clippers parecia mais inteiro, melhor fisicamente, era um time que tem mais rotação, tem mais jogadores para testar. Tudo bem, que a gente pode debater, Ben Simmons foi bem aquém, acho que aquele Ben Simmons que a gente viu há 4 anos atrás não existe mais, e outras peças. Eu até diria que o Ben Simmons foi dentro do esperado. No Ben Simmons atual, né, é o que a gente espera dele, mas foi uma série muito disputada, foi uma série legal. Acho que aquele jogo 6 era o que eu esperava do Harden do jogo 7. O jogo 6 contra a parede, Harden historicamente não vai bem em jogos onde tá contra a parede, e eles foram lá, ganharam, Harden fez uma boa partida. Acho que aquela fotografia é o que dá para eles olharem e observarem de pontos positivos. O jogo 7, infelizmente, as coisas saíram do que era possível, mas concordo contigo. Acho que de maneira geral a gente consegue ver bons momentos, e teve muitos momentos que a série parecia mais endereçada pro Clippers do que pro Nuggets, mas a gente está falando de um time que tem muito talento ali, com Jokic, Jamal Murray, que é muito irregular, Michael Porter Jr., que é muito irregular, Aaron Gordon, mas é um bom time, é um time competitivo nessa Conferência Oeste. Eu acho que os Nuggets foram melhorando ao longo da série, né? Eu acho que é um time melhor hoje do que quando começou a série. Eu achei que o Christian Braun jogou muito bem, né? E eu acho que ele validou esse ano a decisão de basicamente abrir mão do KCP, pensando que você tem o Christian Braun para assumir o lugar, né? Porque o Christian Braun ele fez o James Harden trabalhar muito ao longo da série, né? E ofensivamente ele vem evoluindo bastante. Eu achei que o Aaron Gordon fez uma série muito boa. O Jamal Murray teve um bom jogo. Eu só vou discordar de um ponto que você falou. Eu não acho que o Jokic fez a melhor série dele. E, assim, jogou o melhor possível. Ele... Claro que a gente tá falando aqui levando em consideração a expectativa quanto ao Jokic, né? Que é o melhor jogador do mundo. Ele teve 24 pontos, 11 rebotes, 10 assistências. Eu acho que, num cenário realista, os Clippers conseguiram uma série, o melhor desempenho possível realista do Jokic para as chances dos Clippers. É uma pontuação baixa, ele teve jogos ali com número alto de turnovers, teve ali alguns jogos que ele não arremessou tão bem, porque ele assim, o piso do Jokic é isso, é ter um triplo-duplo com mais de 20 pontos. Mas eu acho o Zubat fez uma excelente série defendendo o Jokic. Eu acho que o Zubat foi o melhor jogador do... Não, segundo melhor. O Kawhi foi o melhor jogador do Clippers, né? Mas o Zubat também fez uma série muito boa. Mas eu acho que o que o Nuggets leva... Antes de falar sobre o futuro do... Aliás, vamos falar sobre o futuro dos Clippers. Depois vamos falar de OKC contra Nuggets. Eu tava olhando aqui a situação salarial do Los Angeles Clippers, Gui. Não é ruim. A situação salarial do Los Angeles Clippers é muito boa, inclusive, porque eles têm vários bons contratos. Eles têm o Norman Powell por $20 milhões para a próxima temporada, que eu acho que pelo que ele jogou esse ano é um valor muito bom. O Zubat é um dos melhores contratos da NBA. Ele vai receber 18 milhões na próxima temporada, 19 na outra, 20 na outra, que para um cara que ele tem chance de ser terceiro time ao NBA como pivô, eu acho que é uma barganha. O Zubat, inclusive, pode ser uma peça de troca, caso os Clippers queiram fazer alguma movimentação. Derrick Jones Jr. por mais 2 anos, 10 milhões cada, que eu também acho que é um bom valor.
E o Chris Dunn, 5 milhões de dólares, que ele acabou saindo da rotação, né? E foi um cara que a ausência dele ali fez diferença, porque ele não tava conseguindo segurar as pontas ofensivamente, né? Acho que ele tá passando muito tempo com o Ben Simmons, né? Lá no elenco dos Clippers. Os free agents da equipe são Amir Coffey, Patty Mills e Ben Simmons, que, pô, não afeta muita coisa. A grande decisão que a equipe precisa tomar é sobre o James Harden. E, na verdade, a decisão começa com o James Harden, porque ele tem uma player option, então ele pode exercer uma extensão contratual de 1 ano para a próxima temporada por 36 milhões de dólares. Eu tava conversando com alguns amigos meus, eu quero saber a sua opinião também, Gui. O meu palpite aqui é que ele não vai exercer pra renovar com os Clippers, assinar, 3 anos, e imagino que ali, mais ou menos nessa faixa de valor, né, 35, quem sabe 40 milhões de dólares, porque ele fez uma temporada regular muito boa. Então, eu imagino que seja esse o caminho. E eu não acho absurdo, pelo que o James Harden jogou esse ano, esse valor é muito justo, né? Claro que nos playoffs, todo ano a gente sai com a mesma percepção. Mas eu acho que a situação da folha salarial dos Clippers é bem saudável. A questão é que eles não têm escolha de draft até 2030. Mas a folha salarial é boa. E o que você acha que vai ser feito do James Harden? Acho que é por aí. Não tem muito o que fazer. Times nessa situação não tem muita escolha, não. É pagar o jogador. Obviamente, a gente sabe dos problemas do Harden. É um dos jogadores mais caricatos assim, em termos de qualidades e defeitos, né? É visível para todo mundo que acompanha a NBA, o que dá certo, o que não dá, o que funciona, o que não funciona, até pro fã, assim, que acompanha um jogo ou outro, consegue ver claramente os problemas do Barba, mas não tem o que fazer. O time não vai conseguir repor a substituição do Harden simplesmente no mercado se não pagar para ele. Vai ter que renovar o contrato aí. O ponto, acho que a discussão é quanto tempo é essa renovação. Porque o Clippers vai tentar talvez 2, 3 anos e o Barba talvez queira um contrato maior, mas que também com esse histórico de playoffs, não sei se alguém mais pagaria pro Barba, dado até o histórico recente dele, pediu para sair dos Nets, pediu para sair dos Sixers e tudo mais. Acho que o casamento aqui tá selado entre as partes, e acho que a gente não vai ter muita novela nessa renovação, não. É um bom elenco. Acho que, de maneira geral, a gente vê boas qualidades. E a gente precisa também olhar para a temporada regular do Oeste e ver que o Clippers e o Nuggets empataram na temporada regular. A gente vê que o Lakers também teve o mesmo número de vitórias. Por muito pouco, um desses times não teria descolado ali uma vitória a mais, a menos, para ter tido uma posição diferente. Esse Clippers não tem muito o que fazer, é manter o elenco. Acho que tem ainda a corrida aí de mais 2 anos de contrato do Kawhi e tentar renovar o Barba nessa mesma janela e olhar para frente. Acho que, como você falou, tem boas peças. Bogdan Bogdanovic não fez uma boa série, não veio ali em troca, então pode ser um jogador que numa temporada completa esteja melhor, mas pode ser um jogador que você possa trocar. Tem peças interessantes aqui para você movimentar. O Derrick Jones Jr. esperava um pouquinho mais ofensivamente, acho que um jogador que poderia contribuir um pouquinho mais. Se você for olhar para esse elenco, sempre parece que algum jogador poderia ter feito alguma coisa a mais, fora Kawhi, Barba, Powell e o Zubat. Então é um elenco que dá para você imaginar algumas coisas de diferente para a próxima temporada. Não tem muito o que mexer nesse elenco, não. É seguir em frente e tentar competir de novo na próxima temporada. Eu concordo. Acho que qualquer movimentação vai ser ali nas margens, né? O 7º, 8º cara ali. E não tem muita coisa óbvia aí. A questão é a seguinte, né? Acho que você tocou num ótimo ponto. O Clippers tava ali naquele bolo, mas acabou teve que passar pelo play-in. E eu sei que ninguém quer ouvir isso. Não, eles não passaram pelo play-in, não, Gabs. Desculpa. Quase passaram pelo play-in. Eles venceram o Warriors na última rodada. Aí o Warriors saiu da zona de direta e foi pro play-in. Não, é verdade. Eu confundi porque aquele jogo contra o Warriors, né, no último domingo da temporada regular foi quase um jogo de play-in. Mas assim, ninguém quer ouvir isso, mas se esse jogo é em Los Angeles ao invés de Denver,
poderia ser completamente diferente, né? E eu acho que é um time que terminou muito bem a temporada regular. O Oeste é muito difícil. Se o Clippers estivesse no Leste, seria assim de 3, talvez, né? Brigaria ali com Knicks e Pacers. Então, não tem muito o que mudar. É um time muito bom. É um time que tá ali pra competir. Tanto que, acho que a maioria das pessoas, antes dos playoffs começarem, né? Naquele período ali, pós-final da temporada regular, antes do início dos playoffs, acho que o Clippers parecia ser o time mais capaz de competir com o Oklahoma City Thunder, né? Mas foda é que você vai chegar no que vem, se a temporada foi igual, você vai chegar na temporada que vem e vai lá, pô, você tem que confiar no James Harden. E aí é foda, né? Não tem muito jeito. Do lado do Denver Nuggets agora, Gui, a gente vai ter Denver Nuggets contra Oklahoma City Thunder. Duelo dos candidatos ao MVP, Nikola Jokic de um lado, Shai Gilgeous-Alexander do outro. O Oklahoma City Thunder parece que não joga há 1 mês e meio, né? Porque a série contra o Grizzlies acabou já há muito tempo. É um time que, obviamente, vai ter uma vantagem de profundidade abismal em relação ao Denver Nuggets. Apesar dos Nuggets, essa contribuição do Westbrook, obviamente. E eu achei que o Peyton Watson fez um jogo 7 espetacular. O primeiro tempo dele foi muito bom. Então, pode ser que os Nuggets tenham encontrado 2 caras de rotação. E para uma série de playoff, acho que é meio que suficiente. Qual que é a sua expectativa para esse Thunder e Nuggets? O Thunder é o grande favorito da conferência, né? Acho que isso a gente já pode cravar aqui sem medo de ser feliz. O time é o grande bicho-papão dessa conferência, talvez até da NBA, né? Terminou a temporada num nível melhor que do Cavs. Mas concordo contigo, acho que a gente, olhando o preview da pós-temporada, imaginava que o Clippers fosse o grande candidato a fazer frente ao OKC, mas o Nuggets tem Jokic, né? E se tem um ponto que a gente viu o Thunder sofrendo um pouquinho ao longo da temporada, é quando eles são incomodados no garrafão. Obviamente, o Hartenstein faz um bom trabalho, mas não é o cara que você quer ali decidindo o jogo e tendo que ter um grande volume. Esse jogo, no cenário positivo do Nuggets, eu lembro muito da final da Copa, quando, tudo bem, um jogo só, né, e aí as coisas mudam um pouco, mas quando o Bucks conseguiu fazer com que o Hartenstein assumisse uma responsabilidade muito maior naquele jogo, conseguisse travar bem o garrafão e aí deixar o pivô tendo que fazer joguinho de meia distância ali durante a partida. O problema é que o Nuggets, se tem algo que eles nos mostraram nessa temporada, é uma defesa não tão boa assim. Então, eles vão precisar subir de nível na defesa para conseguir ser competitivo. Mas se tem algo que esse Thunder tem dificuldades, então nesse jogo de mais físico, de pivô, um jogo mais alto, mais forte. E o Nuggets é um time alto, né? É um time físico, é um time forte, pode trazer problemas. Obviamente, eu tô falando tudo isso enaltecendo o Nuggets, mas eu ainda acho o Thunder muito favorito na série. Mas eu acho que esse encaixe de altura pode ser um complicador pro Thunder. Sim, a gente tá tentando encontrar alguma forma aqui, né? Porque o Thunder realmente é muito superior, né? Só que eu acho que o Thunder, ele pode, com alguma tranquilidade, sobreviver a uma série absurda do Jokic, porque o Jamal Murray vai ter 48 minutos de Lu Dort, Caruso, Cason Wallace marcando ele, né? E é muito difícil imaginar que o Jamal Murray vai conseguir fazer uma série muito boa, né? E aí o Aaron Gordon vai ter a contribuição dele, mas você não conta que o Aaron Gordon vai ter 30 pontos por jogo, né? E a missão de marcar o SGA vai ser primariamente do Christian Braun, que fez um trabalho muito bom contra o Harden, mas a gente tá falando do possível MVP da NBA agora, né? A desvantagem... A profundidade do Thunder, eu acho que
a cada série de playoffs que passa, a rotação vai sendo um pouco menor, né? Mas eles têm muitos caras de alto nível. E eu acho que a chance dos Nuggets é o Jamal Murray ser o Jamal Murray do jogo 5, com mais frequência. Só que contra o Thunder eu não acho que isso é possível de acontecer. E eu vou repetir meu palpite do que eu fiz no vídeo depois do jogo. Eu acho que dá o Oklahoma City Thunder em 5 aqui. Eu acho que a vantagem de OKC é muito grande. O Denver vem de uma batalha. O OKC tá todo mundo fresco e ainda é um time bem mais jovem. Então eu vou de OKC em 5 aqui. E você, Gui? Eu iria em 6, no Thunder. Acho que até para ter um pouquinho mais de emoção nas séries, mas não vejo como mais provável ser em 5 mesmo, se é algo nesse sentido. Você falou do Jamal Murray sendo marcado, no outro lado o Jamal Murray vai ser atacado toda a bola, né? Então não é só também um aspecto de como ele vai conseguir criar, e essa temporada nos mostrou um cara muito irregular ofensivamente, é também como ele vai ser explorado defensivamente. O Thunder é um dos times que mais gosta de infiltrar na NBA. Quando a gente olha os últimos 3 anos, à exceção dessa temporada, eles sempre foram os times que mais infiltraram na liga. E aí vai ser bola após bola, jogada ofensiva após jogada ofensiva, eles testando o Jamal Murray ali para infiltrar para cima dele. Vamos ver como é que o Nuggets vai ter respostas para isso. Eu não acredito que eles terão muitas respostas, não. Verdade. Vamos passar agora para outra série, Boston Celtics contra New York Knicks. Nada que eu acompanhei essa série muito de perto, Knicks e Pistons, né, por motivos óbvios. Nada que eu vi dos Knicks me faz acreditar que eles possam ameaçar os Celtics. Claro, os Celtics, a gente sabe que um jogo eles vão arremessar mal de 3 e aí o outro time vai ter uma oportunidade. Mas eu acho que a diferença é muito grande. Eu acho que é um time dos Knicks que chega muito desgastado. E quem poderia imaginar, né? Teve acho que foi, sei lá, março, fevereiro, eu tuitei, né? Que, 3 jogadores dos Knicks estavam no topo da lista dos jogadores com mais minutos em quadra, né? E claro que o time ia chegar desgastado. O Brunson voltou a reagravar ali o tornozelo na série contra os Pistons. E os Celtics tem muita gente pra jogar nele, né? Mesmo que o Drew não comece a série, né? Que ele tá lidando com uma lesão no posterior da coxa. Eles têm Derek White. Eu acho que tanto o Jaylen Brown quanto o Jason Tatum também conseguem fazer um bom trabalho pra cima do Jalen Brunson. Você consegue fazer ali sei lá, um advogado do diabo aqui. Por que os Knicks podem vencer essa série, Gui? Porque, sinceramente, eu não consigo ver. O que eu iria na parte do Pro Knicks é algo mais subjetivo, mas esse New York Knicks meio que foi montado pensando no confronto contra os Celtics. Alas versáteis que são capazes de marcar múltiplas posições. Então é esse o que o Knicks tem na sua construção, no seu pensamento de time ao longo da temporada. Tem um elenco voltado para enfrentar o Boston Celtics. Acho que esse é o ponto que faz com que a gente reflita a respeito das possibilidades de Nova York. Eu acredito nisso? Não, porque a temporada regular mostrou uma defesa de Nova York muito abaixo do que se projetava antes da temporada regular. Foi uma das top 10 piores defesas da NBA, assim, de maneira geral. Se não ficou no top 10 negativo, ficou muito próximo disso. Então, terminou melhor o ano, né? No geral foi muito ruim, mas acho que no ano terminou melhor. E ficou muito próximo disso. Ficou na metade de baixo, sendo mais realista no argumento, é esse. Mas esse time foi montado para isso. Foi montado para enfrentar o Boston Celtics. O Anunoby, Mikal Bridges e tudo mais. É um elenco pensado nisso. Mas é difícil acreditar que isso vai ser possível. Não só pela questão defensiva, mas é um ataque à la Thibodeau. É um ataque muito simplificado. É um ataque muito previsível, de muitas jogadas de isolation, de mano a mano, de o Brunson precisar resolver tudo. Não tem criatividade nesse ataque. Você não vai botar o
os JJs, a defesa do Celtics para reagir a você. É a bola na mão do Brunson e esperar que ele crie milagres. E eu acho isso muito pouco para uma das grandes defesas da NBA. Não só dessa temporada, mas esse core é uma das grandes defesas da liga nesses 2 últimos anos, se não o melhor. Então acho que é muito pouco assim pensando para que o Celtics tenha problemas nessa série. Concordo, né? E agora o Celtics tem a motivação, entre aspas, de o que sai de notícia é que esse é meio que a last dance desse elenco, né? Porque com a questão do segundo apron, né? Do segundo teto salarial, esse time do Celtics ficaria um negócio absurdo. Seria tipo $100 milhões só de imposto que os Celtics pagariam para manter esse time junto, né? Então a expectativa é que os Celtics se desfaçam de alguém desse núcleo, né? E núcleo a gente pensa Jrue, Derek White, Porzingis e... acho que são esses 3, né? Porque o Tatum e o Brown não vão a lugar nenhum. O Al Horford é um pouco mais barato, né? Então um desses 3 aí vai sair pelo menos. Eu acho que Jrue e Porzingis, né? Seriam os 2, né? A se discutir, né? Porque o Derek White acho que é mais jovem que eles e tal. Mas aí tem essa motivação, né? E é isso, os Knicks foram montados pra vencer o Celtics, só que falta em quadra, né? E eu fiquei um pouco chocado de ver, né? Tipo, você vê 6 jogos seguidos. Por que não tem mais pick and roll, Jalen Brunson e Karl Anthony Towns, né? Que na teoria tem tudo pra ser uma jogada mortal, porque o Brunson é excelente atacando a cesta, excelente da meia distância. O Towns ele pode fazer o pick and pop muito bem e... Pô, coisas simples, né? Você fazer um pick and roll com o Bridges e o OG Anunoby passando, o Josh Hart ali no dunker spot ali pra próxima cesta, e você não tem coisas simples, é tudo o Jalen Brunson no isolation resolvendo, só que ele é espetacular, ele consegue, né? Só que contra um time como o Celtics eu acho muito difícil, e eu vou... E o problema é que na temporada regular funcionou esse pick and roll. Sim. E parou. E acabou. E ao longo do ano, simplesmente morreu. É tudo, pô, os 4 caras assistindo o Brunson jogar, né? Que, de novo, o Brunson é absurdo. Ele consegue contra um time como os Pistons. Contra um time como o Celtics, acho difícil. Eu vou dar aqui Celtics em 5, porque vai ter um jogo que o Celtics vai arremessar, sei lá, 7 de 31... E aí o Jalen Brunson vai ter 40 pontos e eles vão conseguir vencer. Mas eu acho que a diferença é muito grande pros Knicks fazerem mais do que isso. Então eu vou de Celtics em 5 aqui. E você, Gui? Esse eu não consigo diferenciar muito de você não, né? É esse placar mesmo. Vamos terminar agora com um assunto que eu convidei o Guilherme especificamente. Normalmente quando eu convido um dos Splash Brothers... Aliás, sigam eles lá, @podcast_splashbr. Se inscreva no canal, live toda segunda-feira. Eu convido um dos 2, e aí o que aceitar, ótimo. Os 2 são diferentes, mas eu gosto de conversar igualmente com eles sobre basquete. Esse, especificamente, eu mandei uma mensagem diretamente pro Gui, porque ele é torcedor do San Antonio Spurs, e a gente precisa falar sobre a notícia que saiu nessa sexta-feira, o Greg Popovich se aposentando do cargo de treinador, vai ser o novo presidente do San Antonio Spurs, ele que já era de longe o treinador mais velho da NBA, com 76 anos, ele teve um AVC também recentemente, ele já estava afastado do time há algum tempo, mas eu queria falar um pouco sobre a carreira do Greg Popovich, e uma coisa que eu não fiquei surpreso porque eu acho que não é um consenso, né? Mas quando eu postei o vídeo sobre a aposentadoria dele e eu chamei o Greg Popovich de o maior técnico de todos os tempos, muita gente, o Phil Jackson é treinador da NFL, o Phil Jackson não existe e tal, não sei o quê. E eu sei que você não é uma pessoa mais imparcial pra perguntar isso, Gui, mas Popovich concorda que é o maior técnico da história? O que ele significou? Qual que é a grande marca que ele deixa com essa dinastia do San Antonio Spurs? Que dá pra chamar de dinastia. 5 títulos.
separados ali em 15 anos. Quais lembranças que você terá do Greg Popovich como treinador? Cara, pra mim o Popovich é o maior técnico da história. Não tem muita discussão nesse sentido. Pra mim não é nem só porque eu sou torcedor de San Antonio, mas acho que a carreira longeva, os desafios que ele teve e tudo mais, acho que a gente nunca vai ver isso de novo na história da NBA. E se a gente lembrar o primeiro título em 99, o último em 2013, aí 14, a gente está falando de uma janela de quase 20 anos aí do primeiro ao último título, com diversos jogadores que passaram por lá. Então, acho que a marca que o Pop deixa é um pouco isso, dessa longevidade, da forma como ele conseguiu construir, trabalhar jogadores, elencos de maneira diferentes. A gente via o time campeão ali no final dos anos 2000, totalmente diferente do último título dele. Muita gente ali no começo nos anos 2000 criticava muito San Antonio por ser um basquete burocrático, por ser um basquete muitas das vezes não tão vistoso. E o último título que tinha várias peças ali, o Duncan no final da carreira, Kawhi surgindo, Boris Diaw, Manu, Tony Parker. É um basquete muito vistoso, de passe e tudo mais. Como ele conseguiu adaptar o que ele pensa para o basquete, mas também olhando os jogadores que ele tinha em mão para construir esse elenco, é algo raro. E é difícil de ver. É difícil de ver um time multicampeão que no final do dia tinha o Duncan, mas você não conseguia definir quem era claramente o principal jogador daquela franquia. E muito, para mim, isso passa pelo Pop, de conseguir construir um elenco ali que funcionasse de maneira muito coesa. A NBA, o próprio Daryl Morey fala isso, né, quando começa a trazer um pouco do Moneyball para o basquete, quando o Moneyball começa a ser implementado no basquete, que no Moneyball, no beisebol, você olha para os jogadores marginais e o que eles podem gerar de melhor. Na NBA, não. O próprio Morey fala isso, você precisa ter a estrela, você precisa ter o cara. E a NBA é formada por isso. Você não pensa no título do Heat sem pensar no Miami. E os Spurs, acho que em muitos momentos, conseguiu passar essa sensação de que é um time coletivo, e não só do Duncan. Foi o time do Duncan, foi o time do Parker, foi o time do Kawhi, foi o time de várias peças ao longo do tempo. E na NBA, que é um basquete tão focado nesse individualismo, nessa questão do star power, meio que os Spurs conseguiu ser um pouco diferente dessa cultura. Eu acho que isso é inimaginável da gente ver times novamente, não só campeão, porque campeão uma temporada pode acontecer, mas multicampeões, que você não consiga identificar de maneira clara qual é o melhor jogador qual é o melhor ou maior jogador daquela franquia. Eu acho que isso é muito mérito do Popovich. Peraí, mas também você tem o Tim Duncan, né, que é um dos 10 maiores jogadores da história da NBA. Mas ele poderia ser muito mais se tivesse em outro ambiente. O Duncan, se a gente pensar no título de 2007, o título não é do Duncan, o título é do Parker. Se a gente pensar ali em 2013, já não é um título... Ali era um multifacetado de peças, mas era menos do título do Duncan. Era mais o título do Kawhi surgindo, do próprio Parker. É um time que, ao longo do tempo, mesmo tendo o Duncan, que poderia ser... Se os Spurs jogassem pro Duncan ali, como poderia ter jogado pro Ginobili, como poderia ter feito movimentos tradicionais do que se espera para a NBA, ele poderia ser colocado em outros patamares pensando nessa questão do impacto dele. Em muitos momentos, o Pop conseguiu convencer jogadores, o próprio Duncan, a ser menos individualistas e jogar mais coletivamente. Isso é difícil você conseguir numa liga que é tão focada em egos, questões individuais e tudo mais. Acho que esse é um mérito gigantesco do Pop. Concordo, acho que é muito da personalidade do Tim Duncan, né? Mas também é do trabalho do Pop, né? E eu acho que estabelece uma expectativa pro resto do elenco, né? E você tem aí o Ginobili, que
jogou uma parte da carreira como sexto homem, né? O Ginobili é um dos maiores jogadores da história do basquete. Ele foi o sexto homem no San Antonio Spurs a boa parte da carreira, né? E consegue encontrar um cara como o Tony Parker também, né? Que não era um armador, principalmente na época, não era um armador tradicional, né? Que era um armador mais baixo, menos armador, mais de atacar a cesta e tal. E eu acho que tem dois impactos grandes do Popovich, né? Acho que primeiro esse basquete mais coletivo, que acho que a quantidade de ex-assistentes dele que se tornam treinadores na NBA mostram como os outros times querem emular esse estilo do San Antonio Spurs, né? Pô, o Steve Kerr é um cara que fala muito da marca que o Popovich deixou nele, né? O Steve Kerr não foi assistente do Pop, né? Ele foi jogador ali na reta final da carreira, mas mesmo assim. E acho que o outro ponto é como ele abre a NBA para os jogadores europeus, né? Porque o Spurs sempre foi o time mais europeu, né? E não só europeu, né? Sul-americano também, né? Porque traz o Ginobili, traz o Thiago Splitter também, né? Então ele abre mais e acho que contribui para esse estilo de basquete diferente do San Antonio Spurs. E eu acho que, assim, grande dinastia, grande vencedor, mas eu acho que o e se, né, o what if desse time é se não quebra a relação do Spurs com o Kawhi, né, ali depois de 2016, né, porque era o cara, porque o sonho é esse, né, o sonho é você ter um cara como o David Robinson, e aí você conseguir um cara como o Tim Duncan, e aí o Tim Duncan já na reta final, você encontra um cara como o Kawhi. Esse é o sonho máximo, né? Você ter 3 superestrelas, assim, consecutivas, depois eventualmente o Banyama, né? Mas porque esses anos dos Spurs pós-Kawhi são estranhos, né? Eu acho que é meio que o Popovich tentando nadar ali contra a correnteza, com caras como DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge, mais ali, vamos arremessar de meia distância e tal. Os Spurs não arremessavam tanto de 3. E muito torcedor dos Spurs que estava insatisfeito, né, nos últimos anos com o trabalho do Pop. Mas eu acho que é muito isso, né? Porque quebra a relação ali com o Kawhi decide sair. Mas se não acontece isso, eu acho que o Spurs poderia ter mais títulos nesse momento. Se bem que pega também a fase do Warriors, né? Mas ainda assim, eu acho que é possível. Se a gente lembrar aquela lesão fatídica do Kawhi, era num jogo de playoff contra o Warriors que os Spurs caminhavam para vencer o jogo 1 em São Francisco. Se vencesse aquele jogo, a série poderia ter sido diferente. Malditos Azapatula. Mas é difícil também projetar esse Arif, porque o Kawhi no final do dia mostrou um grande de uma peça indecifrável, né? Um cara que a gente nunca sabe o que pode se esperar dele. Mas eu acho que ali era o Pop pensando muito mais no Parker, no Ginobili, do que no Kawhi. E aí forçando, não digo o Pop necessariamente, mas o San Antonio Spurs forçando o Kawhi a voltar, a jogar e tudo mais, para dar essa última chance aí para as estrelas da franquia, em detrimento à recuperação da forma como o Kawhi queria. Eu não consigo dizer quem estava certo nessa discussão, mas esse é o grande ponto. O próprio Kawhi depois meio que retomou de alguma forma a relação com o Pop, né? Fez comentários públicos elogiando ele e tudo mais, não só agora na despedida, mas em outros momentos. Mas esse final de carreira do Pop não foi bom. Acho que algumas ideias dele se mostravam já um pouco ultrapassadas em relação ao melhor do basquete. Então, esse final de carreira acabou sendo meio que, para um fã do San Antonio recente, vai olhar e não vai entender a magnitude do Greg Popovich muito pelo trabalho recente dele. Mas é um cara que, ao longo de toda a jornada, construiu uma história única, né? Mas esse final não foi bom. Acho que não à toa, quando a gente olha para a história de San Antonio até 2018, só 4 vezes na história o time não tinha ido para os playoffs, nunca tinha ido anos seguidos, ficado fora de pós-temporada.
Desde então, o time acumula uma série já nos últimos 8 anos com mais fora do playoffs do que o resto da história da franquia. Então, mostra que também esse final de trabalho do Pop não foi dos melhores. Mas com o treinador eu acho que sempre é assim. Eu acho que com o treinador tem uma hora que ele fica defasado, né? Tem uma hora que ele não consegue se manter à frente, né? E eu acho que esse arco final do Popovich é até parecido com o arco final do Bill Belichick na NFL, né? O Bill Belichick sem um Tom Brady, e aí o resto da liga o alcançou e ele não consegue ter o mesmo impacto, né? E agora o substituto dele é um assistente dele, Mitch Johnson. Eu achei que eles iriam olhar talvez para alguns dos ex-assistentes deles mais experientes, né? Como o Mike Budenholzer ou o próprio Taylor Jenkins, que não foi assistente dele, porque ele trabalhava na diretoria dos Spurs antes de se tornar treinador, né? Em outro... Eu não lembro onde que ele trabalhou antes de ir pro Memphis Grizzlies, mas ele escolhe o cara que assumiu interinamente os Spurs quando o Popovich teve o problema de saúde. Eu acho que o desempenho do time nesse período não dá pra avaliar, porque logo o Wembanyama tem um problema de saúde também, né, com a trombose e tal, e aí eu acho que não dá pra avaliar. Mas você confia no Mitch Johnson, ele é bem jovem, né, tem 38 anos, se eu não me engano. Qual que é a sua expectativa pra essa... Ou vai ser aquela coisa, Popovich vai comandar pelo telefone? Acho que o Pop vai dar uma afastada agora. A seleção do Mitch Johnson passou muito pela carta livre que os Spurs deram pro Pop, né? Então, se ele tá tomando essa decisão de sair, é muito porque ele entende, até pela questão de saúde, né? Ele entende que é o melhor agora, mas eu não tô muito confiante em relação ao Mitch Johnson, não. Não acho que a temporada dele, assim, de maneira geral, que quando o Pop se machuca, ele assume ali o comando do time, né? Mas eu não gostei do trabalho do Mitch Johnson de maneira geral, não. Fez o básico em alguns aspectos ali, de dar mais tempo para rotações ali para o que a gente espera do basquete moderno, mas não achei que foi um bom trabalho. Acho que do meio para o fim, quando o time exigiu dele mudanças mais radicais, pensar de maneira diferente, ele acabou sendo mais o mesmo. Então, não gosto do trabalho do Mitch Johnson nessa perna que ele fez aqui de temporada. Mas o Wemby gosta do treinador, teve uma boa relação com ele, então acho que é o time também pegando ali, não mexendo muito nas estruturas. Nada mais San Antonio do que efetivar o Mitch Johnson. Acho que esse é um pouco dos movimentos ali conservadores da franquia, que muitas vezes deu certo, e aí aqui é o que o San Antonio caminha, mas eu não gostei do trabalho do Mitch Johnson. Ali tudo bem, foi no susto, não esperava, tinha algum contato com o Pop, mas fico um pouco frustrado com a decisão. Muita gente criticou quando o Pat Riley deixou o comando do Heat e botou o Erik Spoelstra. Não acha que o Mitch Johnson vai ser o novo Erik Spoelstra, não? Porque o Spoelstra não tinha dado um test drive pra gente, né? Justo, bom ponto. Mas, se for, eu ficaria feliz em ter queimado a língua aqui com a crítica ao Mitch Johnson. Qual a sua expectativa para como que o Mitch Johnson vai armar o time com Victor Wembanyama e Giannis Antetokounmpo? O Wemby com o Mitch Johnson explodiu o número de 3, né? Em muitos momentos ficou entre top 5 dos jogadores que mais chutavam de 3 na NBA. Então, eles passando a quadra pro Giannis atacar o aro. Quem sabe? O Spurs tem sido um dos times ligados ao Giannis, né? Caso ele seja trocado. Mas vai ser uma off-season interessante. E... eu não sou tão fã do Embiid jogando fora, longe do garrafão, não, né? Mas eu também não. Uma das críticas que eu tenho ao Mitch. Mas o aproveitamento dele terminou muito bom antes dele se afastar, né? O aproveitamento tinha melhorado bastante.
Mas ainda assim, eu acho que um cara da altura dele, você tem que botar ele perto da sexta. Sigam o podcast Splash Brothers no @podcast SplashBR. Você que tá no YouTube, vai estar o link do canal deles aqui na descrição. Se inscreva lá. Tem live nessa segunda-feira à noite? Teremos live essa segunda, falando o que a gente falou aqui também, né? Comentando os confrontos e aí projetando essa segunda rodada aí que vai acontecer. E, obviamente, reagindo ao jogo do Rockets e Warriors logo mais. A gente tá gravando aqui no domingo, pouco antes da hora do almoço. Inclusive, eu tô atrasando o almoço aqui na minha casa, porque eu que vou fazer. Vocês já ouviram no começo, né? Aliás, você já sabe quanto que foi. A gente não sabe ainda no momento que a gente tá gravando aqui. Guilherme, palpite pra Warriors e Rockets jogo 7, pra gente quebrar a cara. Porque as pessoas já vão saber. Na hora que a gente vai falar, as pessoas vão saber. Eu acho que o Warriors vai conseguir vencer. Eu acho que a gente vai... Eu também vou de Warriors. Eu acho que vai ter um jogo ali. Eu acho que o Steph e o Jimmy Butler vão combinar tipo a 60 pontos. E eles vão ter o suficiente do resto do time. E eu acho que eles vão vencer. Você vai também então, né, Tia? Warriors. Eu vou de Warriors. E o time do Rockets, apesar de ter tido bons jogos, é meio estranho, né? Jalen Green não tá jogando bem, tá dependendo muito do Van Vliet, do Adams e tudo mais, mas acho que o Warriors vai trazer resposta pro trabalho de garrafão do Steven Adams. A gente pode ter soado extremamente burro, extremamente idiotas agora, mas tudo bem. Gui, muito obrigado pela participação. Manda um abraço lá pro Léo, que é a outra parte do podcast Splash Brothers. Um grande abraço a todos os ouvintes. Podcast Cara dos Esportes sobre NBA volta no meio da semana com um episódio na íntegra, exclusivo apenas para apoiadores. Se torne apoiador, link tá na descrição, R$14,90 por mês. Um grande abraço a todos. Tchau.